Muito bom dia a todos. Sempre uma honra e uma alegria estar servindo essa casa. Muita alegria de poder voltar presencialmente, falar com vocês, né? A gente teve esse tempo aí, quase 2 anos afastado. Aí no começo do ano a gente começou com o canal da casa no YouTube, mas é diferente, né? Estar aqui é diferente. Essa semana eu fui dar uma olhada nos meus vídeos lá no canal da casa, e ontem eu dei risada. O primeiro vídeo tem 300 visualizações, aí o outro já tem 160, o terceiro 99, o quarto 70 e pouco, o último 50 e pouco. Eu falei, ainda bem que voltou. Mas daqui uns dias vai ter 2, eu e minha mãe que vai assistir só. Amigos, o tempo é curto, a gente começou a trabalhar presencialmente, mas com o tempo mais estreito, então hoje é um diálogo um pouco mais rápido, né? Eu vou fazer aqui muitos questionamentos e a gente vai sair daqui com lição de casa, porque é para cada um depois questionar a si próprio, né? Como toda palestra, é material de reflexão, mas hoje é um material de reflexão um pouco mais veemente, um pouco mais incisivo. Vou deixar muitos tópicos aqui para a gente trabalhar depois, tá? A gente vê aí a questão dos meses com cores, né? Trabalhos de prevenção. Então, por exemplo, Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Outubro Rosa, em seguida, né? Mês de prevenção ao câncer de mama, as mulheres fazerem um autoexame e tudo mais. Isso é para ser feito o ano inteiro, mas você tem um mês de campanha específico para divulgar, para convidar as pessoas, né? As mulheres a fazerem o autoexame, enfim. Agora estamos no Novembro Azul, é a questão dos homens fazerem o exame preventivo contra o câncer de próstata, né? E tem outros, todos os meses do ano tem cor. Agora tem meses que tem 2 até 3 cores, prevenção a isso, prevenção àquilo. É como a gente dizer para uma criança, né? A mãe diz, olha, não sobe aí que você vai cair. Olha, não sobe que você vai cair. Não sobe aí que você vai cair. Aí ela sobe e cai. Quer dizer, a gente está tentando prevenir a criança. Você vai cair, você vai machucar, você vai chorar, né? A sabedoria popular diz, prevenir é melhor que remediar. Isso não é ciência nem religião, isso é sabedoria popular, observação da vida. Prevenir é melhor do que remediar, né? Então, com essa onda de prevenção, autoexame, não sei o quê, eu pensei o seguinte, como é que está o nosso autoexame individual? O autoexame da nossa consciência, da nossa mente, das nossas atitudes. Nossas atitudes estão corretas? Nossas atitudes estão de acordo com a nossa crença, seja qual for? Um evangélico, um budista, um bandista, um católico, um espírita? De acordo com a nossa crença? Vamos resumir da seguinte maneira. As nossas atitudes estão de acordo com o que a gente entende das leis morais da vida? Como é que, por exemplo, Mateus 5,25 está escrito, reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto ele está no teu caminho. Isso é advertência do próprio Jesus falando. A gente sabe, e isso põe várias religiões no mesmo patamar, a gente acredita na vida após a morte. Fato, isso a maioria das religiões acredita, né? Porém, Kardec veio nos ensinar que as amizades continuam, consequentemente as inimizades continuam. Os afetos permanecem, os desafetos também, né? Nessa passagem, segundo Kardec, Jesus não está preocupado com a vida, somente com a vida presente. Ele está preocupado também com as vidas futuras. Então ele fala, reconcilia-te com o teu adversário enquanto ele está no teu caminho. Por quê? Porque a morte pode causar uma separação que pode ser longa. Teve um filme há uns 20 e poucos anos atrás, eu não assisti, mas era do Robin Williams. Ele e a esposa morriam, ele vai para o céu, a esposa vai para o inferno. E fica aquele dilema, né? Ele até no céu ele encontra o cachorrinho deles, com o cachorro já tinha sido deles e tal, quer dizer. Então a morte pode causar uma separação longa entre você e teu adversário. E você pode chegar à conclusão, ou nós podemos chegar à conclusão, que o arrependimento está conosco, que nós
demos início a uma contenda, nós falhamos primeiro, nós motivamos aquilo de uma certa forma. E isso pode acontecer da gente estacionar na nossa evolução por causa disso. Às vezes pode chegar em algum dado momento da nossa vida, falar, olha, você chegou até aqui, mas daqui você não passa, porque você tem uma pendência lá com o teu irmão, que acabou se tornando teu adversário, mas é teu irmão perante Cristo, perante Deus, né? Então, como estão as nossas atitudes perante as leis morais da vida? Cada um examine-se a si próprio. Um autoexame das nossas relações, todas. Relações de trabalho, relações de família, relações comerciais, as relações com vizinhos, no trânsito, enfim. Fazer um autoexame, como estão nossas relações? Será que nós estamos desatando os nós? Imagina a metáfora, uma corda que você precisa usar para fazer algum trabalho, mas essa corda está cheia de nós. Aqui ela tem um laço, aqui ela tem um nó cego, aqui ela tem um nó de marinheiro, aqui ela tem um nó de pescador, ali ela tem um nó embatumado, né? Cada um mais difícil que o outro. Como é que está a nossa vida? Será que nós estamos desatando os nós da vida ou a gente está piorando à medida que a vida vai caminhando? Né? Como é que está o nosso tratar as pessoas? Na rua, em casa, no trabalho, no grupo de estudo, na sua igreja, ou no seu centro, ou no seu terreiro, ou no seu templo, salão, qualquer que seja o teu grupo religioso. Aqui eu estou falando para um grupo afim, mas a palestra daqui a uma semana vai para o YouTube, pode estar sendo assistida por... né? Então, qualquer que seja a crença, como está tratar as pessoas dentro da nossa crença? A gente tem aquela... até chamada regra de ouro, né? Fazer ao próximo como gostaríamos que fizessem a nós, né? A gente tem que observar isso diuturnamente. E tem que tomar cuidado com a interpretação. Por exemplo, teu cunhado vai almoçar na tua casa e você fala, eu vou fazer feijoada. Porque eu gosto de feijoada, quando eu for na casa dele, eu quero que ele faça feijoada para mim. Mas teu cunhado não gosta de feijoada. Você fala, mas eu gosto. Cuidado com a interpretação. É fazer o bem, fazer com respeito, fazer com carinho, com amizade. Né? Fazer o bem ao próximo, fazer o melhor possível ao nosso alcance ao próximo, não esperando nada do próximo, mas como a gente gostaria que o próximo fizesse para a gente. Não é também fazer esperando, ó, eu fiz assim, vai ter que fazer assim, eu vou anotar no caderninho. Não, é o que eu falei, cuidado com a interpretação. Vamos lá, estamos falando de prevenção, de autoexame, né? Dos meses com cores. Autoexame das nossas atitudes. Como estão as rédeas da nossa vida? Estão na nossa mão? Nós estamos conduzindo tudo que a gente precisa, o nosso progresso moral, a nossa busca pelo autoconhecimento. A gente está se melhorando dentro do possível, no trabalho, no estudo. Né? Como é que está o nosso freio, o nosso controle? Hoje a gente tem muita diversidade de tudo. A gente é bombardeado por informações e por desinformações. A gente tem muita distração. Isso perturba o nosso foco. Como é que está o nosso freio com relação às nossas más inclinações, às nossas más tendências, às nossas dificuldades? Como é que está o nosso controle sobre o que a gente pode controlar? Tem coisa que não dá, mas tem coisa que dá. A gente não pode controlar o próximo, a gente pode controlar a nós. Como é que está tudo isso? Hoje em dia, você tem uma perpetuação de distrações. Olha o que são as redes sociais. 2 meses atrás, o próprio Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, admitiu, falou para os jovens, as redes sociais são nocivas. O próprio fundador dessa empresa trilhardária confirmou que a gente já sabia. Não só para os jovens, mas os jovens são o maior público disso. Você tem muita distração. Hoje você tem youtuber, você tem influencer, virou profissão. Muitos desses, aquela passagem de Jesus ao Gadareno, né? Que tenho eu contigo, Senhor. Jesus fala, como te chamas?
E ele diz: me chamo Legião porque somos muitos. E a Bíblia fala que eram mais de 2.000 espíritos obsidiando aquele pobre homem. É a mesma coisa, você tem influencer, você tem youtuber por aí que está na mesma situação, porque a gente tem um grupo enorme de espíritos encarnados e desencarnados, mas que são contra Deus, contra Jesus, contra o bem, contra o amor, contra a família, contra a caridade, contra o progresso, contra tudo. Isso é amplamente explorado na literatura espírita e tem. Então o que eles puderem fazer para bagunçar, para destruir, para distrair, eles fazem. Hoje em dia você tem um aplicativo chamado Tinder, entre outros. Esse é o mais famoso, aplicativo de encontros. Você abre aquilo, é um cardápio de seres humanos. Eu peço perdão se alguém aqui tem perfil no Tinder, mas é um cardápio de seres humanos. Para você selecionar do jeito que você quiser, até por endereço, para ser próximo de você. Então, a internet veio dar um empoderamento para as pessoas. Você tem gente que está... Aconteceu um caso, mas lá no Oriente Médio, lá na Índia, no Paquistão, por ali, há anos atrás, aumentou muito o índice de HIV. E aí foram estudar, foram observar, porque não era normal. O que acontece? Lá a religião é muito castradora, né? Muito incisiva, muito... E com o empoderamento da internet, a pessoa escondida dentro do quarto dela, ela está no mundo inteiro ao mesmo tempo. Então começou a ter muita comunicação entre pessoas, mas aumentou o número de encontros homoafetivos. Não estou criticando por Jesus, ninguém pode fazer isso. Eu estou citando uma informação. Por quê? Porque a pessoa, ali dentro do quarto, ela não tem a religião castradora, ela tem liberdade. Né? Então você tem às vezes uma pessoa que está ali enviando notícia falsa, os haters que existem hoje em dia, né, que está criticando, que está xingando, que está ofendendo, que está mentindo, porque a pessoa está dentro do quarto dela com o aparelho, não, ela faz o que ela quiser. Então, dentro disso é o que eu falei, nós somos bombardeados por informações e desinformações. E como é que está o nosso freio, como é que está o nosso controle, como é que está o nosso julgamento, vamos dizer, né? Essa é a intenção. Eu falei de autoconhecimento, de uns anos para cá, as instruções da espiritualidade têm sido para que a gente busque sim o autoconhecimento. Que o momento é de se fazer isso. Né? A famosa frase que estava no templo de Delfos, lá no domo do templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E o Sócrates imortalizou essa frase, né? Ficou, conhece-te a ti mesmo. A espiritualidade tem falado de uns anos para cá que o momento é dessa busca, da busca pelo autoconhecimento. Pois bem, estamos falando de prevenção. Como anda? A gente está cuidando adequadamente da nossa saúde? Como é que está a nossa relação com o alimento, com a bebida? Eu tenho uma amiga no centro do nosso lar, Alessandra Donadon, ela me autorizou a usar o material dela aqui. Ela é advogada, ela fez em forma de tese, né? Chama Espiritismo nas Refeições. E é um material brilhante. E ela fala o seguinte, por exemplo, a gente sabe o livro Nosso Lar, né? A história do André Luiz. E eu digo o livro porque o filme tem não mais do que 40% do que tem no livro. E não tem como você fazer um filme tão completo, seria muito comprido. Mas a primeira consulta médica que ele tem em Nosso Lar, depois que ele é resgatado, os médicos ali conversando, o ministro falou, suicídio. Ele falou, desculpa, tá errado, eu não me suicidei. Aí o médico explica para ele. Falou, sim, nós chamamos aqui de suicídio indireto, de suicídio involuntário, inconsciente. O Dr. Henrique de Luna vai ler o prontuário dele, eu vou ler aqui para ser fiel. Abre aspas, falando dele, do caso dele, André Luiz. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e excessos de bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Fecha aspas. Então, quer dizer, um drinkzinho, uma biritinha, um negocinho, uma bobojinha, né, molhar o bico. Todo o aparelho gástrico foi destruído.
à custa de excessos de alimentação e excessos de bebida alcoólica, aparentemente sem importância. Olha a magnitude disso, olha a gravidade disso, isso é sério. Kardec pergunta aos espíritos, pergunta 952 do Livro dos Espíritos: comete suicídio o homem que perece, vítima de paixões que ele sabia que lhe fariam mal? Porém, a que já não podia resistir, porque de um hábito se transformou em verdadeiras necessidades físicas. Então ele fala: comete suicídio um homem que perece, vítima de algumas paixões que ele sabia que iam apressar o fim dele, né? Situações, paixões que ele não podia mais resistir porque se tornaram vícios, de hábito passou uma necessidade física. Resposta: é um suicídio moral. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele então falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Aí Kardec complementa a pergunta, então é a questão 952A. Será mais ou menos culpado do que tira a própria vida por desespero? Resposta: é mais culpado, porque teve tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, muitas vezes tem uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem de loucura. Então ele fala que nesse caso, que a gente está chamando de suicídio inconsciente, ele fala, é mais culpado, porque teve tempo de refletir, sabia do que estava lhe fazendo mal, e insistir. Então, a gente se questiona, a gente está se alimentando por nutrição ou por prazer? No livro Missionários da Luz, eu ainda estou usando o trabalho dela, da Alessandra. Menciona, porque a pessoa desencarna, ela muda de endereço, ela muda de corpo, ela permanece sendo a mesmíssima pessoa. Então, esses que estão desencarnados, mas ainda na mesma vibração nossa aqui, no mesmo degrau nosso, vamos dizer, a famosa nuvem de testemunhas a que Paulo se referiu. Então, no livro Missionários da Luz, fala do prazer dos espíritos, abre aspas, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes, fecha aspas. Então, a gente faz aquele banquete, aquele churrascão com os amigos, convida 30 pessoas, pode crer, tem no mínimo 200. Absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. E aí, a parte mais pesada do trabalho dessa minha amiga. Vamos imaginar o seguinte, a gente sabe, fique bem claro que eu estou fazendo a gente, tá? Estou falando a gente, isso aqui eu sou aluno como vocês, é para mim também. A gente sabe que a gente tem, por exemplo, colesterol alto, glicemia alta, triglicerídeos altos, gordura no fígado, pressão alta, pedra na vesícula, mas a gente continua absorvendo, indo atrás do que a gente não pode. Você sabe que você tem colesterol alto, mas você está lá, gordura, carboidrato e ABC, enfim. A gente sabendo de tudo isso, a gente continua insistindo no erro. Ela pergunta, ainda é um suicídio inconsciente? Ainda é um suicídio involuntário? Olha a responsabilidade desse questionamento. E ninguém vai responder para mim, não. Porque eu não tenho a resposta dentro de mim ainda. Mas cada um pergunte para si mesmo. Eu falei, isso aqui, eles são de casa. São tópicos. Ainda é um suicídio indireto, como foi o de André Luiz? Porque ele não sabia. Sigamos. Autoexame da nossa dependência ou independência. Será que a gente está cuidando pessoalmente do nosso progresso moral? Eu volto ao que eu falei das rédeas. Ou será que a gente está usando outras pessoas ou situações como muleta? Sabe aquela coisa de falar, eu não vou ajudar não, porque depois fica folgado, vai pendurar em mim. Liga uma entidade na tua casa, lá a gente está pedindo aqui a colaboração Natal, você fala, não vou ajudar não, depois liga todo ano, toda semana, e liga. Então é a mesma coisa, será que a gente não está fazendo a mesma coisa sem perceber? A gente usando alguém ou alguma situação como muleta?
porque a gente se acomodou, temos que fazer esse autoexame, porque a gente tem que progredir, a gente tem que enfrentar, correto? Então, será que a gente está andando com as próprias pernas? Será que a gente está tentando o que for possível, o que for necessário no trabalho, tentando se melhorar, tentando fazer o melhor? Uma coisa é você fazer o que você é obrigado a fazer. A outra coisa é você fazer bem o que você é obrigado a fazer. Porque a gente tem que dar o nosso melhor em qualquer situação. Isso é regra. Não é fazer o que agrada, é sobre fazer o que é certo. No estudo, né, principalmente religiosamente falando, nós aqui que estamos numa situação, numa casa religiosa, estamos aqui numa palestra religiosa, estamos fazendo pelo nosso estudo, pelo nosso aprimoramento. Né? Essa casa tem uma frase muito emblemática do vovô Antônio, o nosso fundador. Ele dizia: pai não faz para filho, filho não faz para pai. Porque não adianta, porque a gente pode fazer o que quiser pelos nossos filhos, mas a hora do testemunho é eles com eles. A gente caminha coletivamente, todo mundo de braço dado, mas quando Cristo fala que a porta correta é a porta estreita, ela é estreita porque cada um vai passar sozinho. Então, vê se a gente está andando com as próprias pernas, se nós não estamos não sendo muleta para alguém, mas usando alguém de muleta ou situações. Autoexame da nossa religiosidade. Eu sou espírita. Não, estou falando da religião, estou falando da religiosidade. O que você faz com a sua religião? Ser espírita, ser budista, ser católico, ser evangélico, não deixa de ser um rótulo. E você tem na literatura espíritos falando, ser espírita é um rótulo. A questão é, o que fazer com o conhecimento que você tem? Não é? A gente ouve falar em universalismo, e no plano espiritual tem isso. Não nesse imediato, aqui é o nosso, mas um degrau acima. O universalismo é o quê? A união sem fusão. Então você tem preto velho, caboclo, budista, religiões do Oriente, umbandistas, espíritas, evangélicos trabalhando juntos pelo mesmo ideal. Você tem eles em grupos trabalhando juntos por um ideal, porque eles sabem que toda a obra pertence a Jesus, toda a obra pertence a Jesus. Nós precisamos ainda de línguas, de fronteira, de bandeira, de fronteira geográfica, de clube de futebol, de profissões. Para eles é uma coisa só. Isso é o universalismo. Né? A gente não pode nunca rejeitar uma religião, desrespeitar uma religião, porque às vezes dentro daquela filosofia a pessoa acredita naquilo e dentro daquilo ela está tentando fazer o melhor. Você pode ter uma situação de espírito que tenha ficado séculos embrutecido no mal, aí ele é resgatado por uma equipe, aí às vezes ele pode, isso não é regra, mas é comum, vai numa umbanda, para ele ter um choque anímico, limpar aqueles fluidos mórbido, aquela coisa, limpar a chakra, depois ele vai no kardecismo para ser orientado, esclarecido, né, fraternalmente. Depois, em muito tempo, vai reencarnar. Ele não vai reencarnar talvez aqui, ele vai reencarnar numa religião evangélica. E não é desmerecendo ou diminuindo, não, por favor, nunca vão me ver fazendo isso. Mas a religião evangélica, ela tem um entendimento mais dinâmico, mais direto, o céu, o inferno, pecado, salvação, Deus, diabo. Então isso, por um primeiro momento, para o espírito entrar no caminho evolutivo, acreditar em Deus, fazer o bem, fazer a caridade. Então, o que eu estou falando, todas as religiões são importantes. Importa o que a gente faz com o que a gente acredita que é certo. Ok? Eu tive um exemplo extraordinário recente. Um amigo que eu conheço há um ano, ele é da primeira igreja batista de Campinas, ali no de Neves. E o cara tem uma religiosidade extraordinária, é impressionante. Eu fui até ajudar em campanha 2 vezes na igreja dele, durante a pandemia. E 2 semanas atrás ele me liga, ele mora ali no Jardim Olinda. Ele me liga e falou, cara, precisamos ajudar. O Dias da Cruz, que é uma casa espírita lá,
está com a corda no pescoço, está a ponto de fechar. Então ele está divulgando campanha, vaquinha, total. Por quê? Porque lá no bairro dele, o Dias da Cruz também fica lá, eles distribuem cesta básica, tem creche, tem ambulatório, distribui sopa, 1, 2 vezes por semana. Então, quer dizer, ele não está preocupado com a religião dele, ele entende que é a obra de Jesus, ele está se desdobrando para angariar fundos para uma casa espírita, e ele é evangélico, mas ele está vendo a obra lá. Falou, cara, eu conheço um monte de mãe solteira, de gente que tem necessidade, de gente que precisa de médico, gente que vai lá buscar alimentos, cesta básica, roupa, quer dizer, é fantástico isso. Você pode ter uma outra pessoa que fala, o quê? Eu quero mais é que feche mesmo, eu estou de olho naquelas terras lá. Né? Então, religiosidade, para a gente usar isso conosco. Existem apenas 2 coisas que o Espiritismo combate. Combate entre aspas, que ele é contra. É o fanatismo e o materialismo apenas. João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Pronto. Está aí toda a lei e os profetas. Está tudo resumido nisso. Então, examinar a nossa religiosidade. Lembrando, isso aqui é para cada um pensar por si próprio. Começamos falando de prevenção, dos meses, setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, as cores, campanhas de prevenção e autoexame. Teria muita coisa para a gente falar. Não dá tempo. 1 hora não daria tempo. Mas fazer um autoexame da nossa fé. Como está a nossa fé? Por algum aspecto, a fé é igual seguro. Seguro é uma coisa que a gente paga para não usar. A fé é a mesma coisa. Porque fé é você crer em Deus quando deu tudo errado. Quando você está lá no fundo do poço. Quando está tudo bem, é lindo. A Deus, pô, meu parceiro. Eu maior fé nesse cara. Não. Tamo junto, pai. Quando dá tudo errado é que você tem que ter fé. Então nós temos que examinar se nós estamos preparados. Ainda tem a frase famosa hoje em dia. Jó perdeu tudo, menos a fé. Porque ele se tornou rico e depois ele perdeu tudo. E não perdeu a fé. Então, um autoexame do nosso perdão. Quantas palestras já tivemos aqui sobre perdão? E muitas vamos ter. E nunca vamos conseguir esclarecer enquanto a gente não sentir a necessidade. Você tem muitas mensagens e livros espíritas que os espíritos falam. As 2 chagas centrais da humanidade. Orgulho e egoísmo. Todas as outras derivam dessas 2. Então, um autoexame de se a gente não está, os momentos que a gente tem orgulho, que a gente tem egoísmo, a gente tem. Não é? Vaidade. Gente, a vaidade nos joga fortemente para o materialismo. A vaidade ela vai fechando o chakra coronário. As nossas células físicas e perispirituais vão se tornando opacas, vão se tornando mais densas. É um perigo sair da medida. Como é que está a nossa ambição? Gente, dinheiro, joia, ação, diploma, título, casa na praia, carro de luxo, o que a gente tiver, nós somos simples mordomos. Tu tem uma casa na praia, você é mordomo dela. Tudo. A gente entrou na vida, nem roupa tinha. A gente vai sair da vida só com a roupa. E pode ser que nem seja uma roupa tua. Então, somos mordomos. Então, vamos avaliar o nosso apego, a nossa ambição. Por último, amigos, isso também é um assunto tão falado, tão ventilado, que a gente fala, meu Deus do céu, mais um. Cada 5 palestrantes, eu tenho certeza que 4 falam disso. Um autoexame da nossa reforma íntima. Examinar, estou reformando, estou mudando, estou batalhando para tentar vencer as minhas imperfeições ou as minhas deformidades morais. Falar em perfeição é um eufemismo para falar as nossas deformidades morais. É isso que nós estamos fazendo aqui. Tá? É isso que a gente está no ciclo reencarnatório. O nosso planeta está numa fase de transição. Isso também é amplamente explorado pela literatura espírita há pelo menos 70 anos, então não é novidade para ninguém. Nós somos um planeta de provas e expiações. Portanto,
Nós que estamos temporariamente aqui alocados, somos espíritos que precisamos de provas e expiações para evoluir, para progredir. Certo? A partir do momento que esse planeta não será mais de provas e expiações, os espíritos que ainda precisam de provas e expiações não vão mais ter o que fazer aqui. Vai ser um planeta regenerado. Então quem vai ficar aqui? Quem estiver se regenerado. Não é? E a espiritualidade fala que a esmagadora maioria vai para um planeta primitivo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Você tem muita mensagem recente, atual, espiritualidade falando, não é um bom momento para errar. Isso está vindo explicitamente lá de cima, vamos dizer assim, não é uma boa hora para errar. Porque acreditem, os nossos erros são milenares. Milenares. Se um dia a gente atingir, por exemplo, a humildade, mas com convicção, a humildade que nasce das entranhas da alma, é ser humilde, nunca mais você vai voltar a ser orgulhoso. A metáfora aqui para todo mundo enxergar. A fruta madura nunca mais volta a ser verde. Então, os nossos erros são milenares, é porque a gente vem vindo. Então, não é uma boa hora para a gente continuar errando segundo a espiritualidade. Então, um autoexame da nossa reforma íntima. Examinem-se. Examinemos-nos. Eu não posso me excluir de nada do que eu tenho falado aqui. Tá? Assumo a minha delinquência moral. Irmãos, a casa tem um canal no YouTube, Casa dos Espíritos. A gente tem as palestras, tem palestrantes que não estão aqui presencialmente, mas que estão desenvolvendo palestras no canal. Tem o Evangelho no Lar semanal. Às vezes você pode usar para fazer o meu Evangelho, mas o seu Evangelho da casa de quarta-feira à noite. O meu Evangelho semanal. Vem pronto. Tem o nosso podcast semanal também, virão outros. Agora a gente precisa prestigiar. Você entra lá, você comenta, você curte ou não, mas você de repente fala, poxa, isso aqui pode ser a minha amiga, pode ser que esteja precisando ouvir isso, você manda. Se o YouTube vê que aquilo tem, né, tem curtida, tem compartilhamento, esse tipo de coisa, ele vê que aquilo tem relevância e ele sugere para mais pessoas. Amanhã você pode ter uma pessoa lá na Itália, que ela coloca lá, Evangelho, e aparece lá, Evangelho no Lar, capítulo, sabe? Isso pode, a casa ganha o quê? Responsabilidade, porque ela vai estar atingindo mais pessoas, só isso. Tá? Então, prestigiar, porque é um trabalho que foi difícil de ser criado. Essa foi a nossa pincelada de hoje. Um beijo no coração de cada um, que Jesus nos abençoe. Assim seja.